Nesta noite, o encontro de dois grandes brasileiros, Fernando Henrique Cardoso e Princesa Isabel. Um presidente que lutou pela democracia, o homem que iniciou a estabilização econômica brasileira. Uma princesa corajosa, a mulher que abriu mão do poder pela liberdade dos escravos. O mentor do Plano Real ou a Redentora? Qual deles merece seguir nessa disputa? Começa agora o maior brasileiro de todos os tempos. Boa noite. Eu quero dar as boas-vindas à plateia que veio prestigiar o programa ao vivo. Quero agradecer bastante também a você que nos acompanha em casa e posso garantir a todos aqui em casa que nós teremos hoje um belíssimo programa. Participe você também deste grande projeto. Vote, opine, comente. Hoje, de acordo com o sorteio, o confronto é entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a Princesa Isabel. Você pode votar. A plateia animadíssima. Você pode votar por intermédio do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Fernando Henrique Cardoso, envie um SMS com a letra F para o número 49701. Para votar na Princesa Isabel, envie um SMS com a letra I para o número 49701. Envie o seu voto quantas vezes você quiser. Vamos então começar o programa dessa noite conhecendo melhor a trajetória de cada um dos candidatos. Seguindo a ordem alfabética, primeiro vamos ver o histórico de Fernando Henrique Cardoso, o FHC. O ano é 1931. No berço da cidade maravilhosa nascia um homem fadado ao poder, Fernando Henrique Cardoso. Sociólogo recém-formado, tornou-se professor assistente da Universidade de São Paulo em 1952. Depois do golpe de 64, assim como outros professores intelectuais, foi perseguido pela ditadura militar. Nessa época, decidiu viver no exílio no Chile e na França. Em 1968, voltou e assumiu o cargo de professor na USP, mas foi cassado pelo AI-5 e fundou o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, um importante núcleo de pesquisa e reflexão sobre a realidade brasileira. Começou a se envolver com a política. 1978 marca o início da vida pública de Fernando Henrique Cardoso. O intelectual que defendia a transição pacífica para a democracia resolveu subir ao palanque. Em pouco tempo, sua voz seria ouvida nos corredores do poder. Em 1983, assumiu a vaga deixada por Franco Montoro no Senado. Cada vez mais atuante politicamente, Fernando Henrique participou da campanha das Diretas Já em 84, além de votar projetos que mudariam as leis eleitorais e partidárias. Em 1986, reelegeu-se senador com 6 milhões de votos, um recorde histórico na época. Novos tempos políticos no Brasil. A Constituição de 1988 foi aprovada e saudada como uma das mais modernas do mundo. Fernando Henrique foi um dos constituintes mais atuantes. Em
1992, o Brasil pintou a cara. E aqui, nas ruas de Brasília, 60 mil pessoas se reuniram para pedir o impeachment do presidente Collor. Enquanto isso, aqui no Congresso, o senador Fernando Henrique ajudou a manter a ordem e conseguiu articular uma passagem de poder pacífica para o presidente Itamar Franco. Já em 1993, com a inflação beirando 30% ao mês, sai do Ministério das Relações Exteriores e assume o Ministério da Fazenda, lançando um novo plano de estabilização econômica. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique foi eleito pelo povo para o seu primeiro mandato em 1994. 4 anos depois, o crescimento econômico e a estabilização da inflação ajudaram Fernando Henrique a se reeleger no primeiro turno. Em 2003, deixa a presidência da República depois de implementar diversas políticas sociais e conquistar importantes avanços na educação, saúde e reforma agrária. Apesar de não ter mais se candidatado a nenhum cargo público, Fernando Henrique Cardoso continua um político muito influente e um intelectual respeitado, tanto aqui quanto no exterior. Muito bom. É inegável que FHC é um político marcante na história recente do nosso país. Para representar este estadista nessa grande disputa desta noite, eu gostaria de chamar agora o seu embaixador. Ele é um militante dos direitos humanos e advogado. No governo do FHC foi secretário nacional dos direitos humanos e também ocupou o cargo importante de ministro da Justiça. É o atual secretário especial de direitos humanos da Prefeitura de São Paulo e amigo de Fernando Henrique há mais de 50 anos. Vamos receber agora com muito carinho o embaixador de FHC, José Gregori. O senhor devia ter dado uma paradinha ali, mas não tem importância. O senhor já está aqui, tá bom. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O que levou Fernando Henrique, um sociólogo, a tornar-se político e vir a candidatar-se depois a presidente da República? Acho que foram as circunstâncias históricas. Ninguém na vida pública é dono de si mesmo o tempo todo. As coisas vão acontecendo às vezes de maneira imprevista e você, como o Fernando Henrique, que tinha posto toda a sua pontaria na carreira universitária, professor, e dá uma outra dimensão à sociologia brasileira, as circunstâncias históricas do Brasil levaram a minha geração, que achava que a democracia tinha a permanência no Brasil, de repente houve todos aqueles sucessos históricos que redundaram na deposição do presidente da época, veio um regime militar e isso afastou os políticos que estavam mais vocacionados para seguir a política. Tá certo. E outros tiveram que se improvisar para estarem à altura do desafio do momento histórico. Num país que desconfia tanto dos seus políticos, né, por que Fernando Henrique mereceu tantos votos para o título de o maior brasileiro de todos os tempos? Olha, eu acho que foi, em primeiro lugar, ele, até 8 anos atrás, quando ele saiu da presidência, foi o brasileiro, em toda a história do Brasil, que governou esse país enorme em regime democrático mais tempo. Depois, essa marca pioneira de Fernando Henrique Cardoso foi igualada pelo presidente que o sucedeu, o presidente Lula. Muito bom. Eu acho que em tudo que ele fez, ficou uma marca de dignidade, de democracia e, sobretudo, de não exacerbação das diferenças. Voltaremos a conversar. Muito obrigado.
Bem, do outro lado desta disputa desta noite está uma personalidade histórica que inspira muito respeito e muito carinho. Vamos conhecer a trajetória da Princesa Isabel. Ela não era uma princesa de contos de fadas, mas foi uma heroína da liberdade, Princesa Isabel. Em 1846, o mundo assombrou-se com a aparição da Virgem Maria em La Salette, na França. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, nascia a Princesa Isabel, aquela que seria reconhecida pela sua fé católica e pela libertação dos escravos. Em 1850, com apenas 4 anos, foi proclamada oficialmente a herdeira do trono brasileiro. Aos 14 anos, a Princesa Isabel jurou obediência à Constituição. Em 15 de outubro, a Princesa Isabel casou-se com o Conde Dan e veio morar aqui no Palácio da Guanabara. Dizem as crônicas da época que o casal era realmente apaixonado. O Conde Dan assumiu o comando das tropas aliadas na Guerra do Paraguai. Em 1871, enquanto Dom Pedro II foi viajar pela Europa, a Princesa Isabel assumiu a regência do Brasil, tornando-se a primeira mulher a governar o nosso país. E ela só tinha 25 anos. No mesmo ano, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que deu liberdade para os filhos de mães escravas. A falta de filhos do casal preocupava toda a nação. Mas, em 1875, depois de 11 anos de casamento, nasceu aqui em Petrópolis o primeiro filho da Princesa Isabel, Pedro de Orleans e Bragança. A Princesa Isabel assumiu a regência pela segunda vez, o que provocou o início de uma campanha antimonarquista. Em 1878, nasceu o segundo filho da Princesa Isabel, Dom Luís. A Sociedade Brasileira contra a Escravidão foi fundada por Joaquim Nabuco. Nasceu o terceiro filho, Dom Antônio Gastão. No mesmo ano, a família retornou ao Brasil. Foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que libertou os escravos com mais de 60 anos. A Princesa Isabel assumiu a regência do Brasil pela terceira vez. Chegamos ao ano de 1888. Politicamente, o Brasil estava em ebulição. Os antimonarquistas lançavam calúnias e mais calúnias sobre a princesa, além das ameaças de que a família real perderia o apoio caso a escravidão fosse abolida. Mas, amparada pelo imperador, a Princesa Isabel assinou a lei que libertou todos os escravos, tornando o Brasil um país de homens livres. Um ano depois, os militares se rebelaram e proclamaram a República. A família real foi banida e a Princesa Isabel foi morar na França. Em 1920, a lei do banimento foi revogada e a família real poderia voltar ao país. Mas como estava muito idosa, não pôde fazer a última viagem para sua terra natal. Em 1921, perdemos uma grande cidadã. Ela morreu em Paris com o coração partido por estar longe dos amigos, de todos os brasileiros e do país que tanto amou. A Princesa Isabel fechava para sempre aqueles olhos cheios de lembranças do Brasil. Bom, a sua nobreza não estava somente no sangue, mas também nos seus gestos. Agora vamos chamar o representante da Princesa Isabel. Ele é fotógrafo, empresário e membro da família imperial brasileira. Ele é bisneto da Princesa Isabel e seu embaixador essa noite, o príncipe Dom João Henrique de Orleans e Bragança. Muito prazer em recebê-lo. É uma honra tê-lo aqui. Príncipe Dom João, saber lidar com os políticos e as tramas do poder
Isto fez parte da educação da princesa Isabel? É uma boa pergunta, mas eu acho que a base da educação da princesa Isabel, que aliás deve ser de qualquer homem público, é o respeito à Constituição, o respeito ao país e a dedicação irrestrita ao interesse brasileiro. Eu acho que foi essa a base da vida da princesa Isabel, cuja maior bandeira foi a libertação dos escravos. Príncipe Dom João, dizem que o brasileiro não tem memória, especialmente para a nossa história, né? Então, como se explica o fato da princesa Isabel ter sido tão bem votada em nosso programa? Eu acho o contrário, acho que nós temos memória, né? E acho interessantíssimo que os 12 finalistas mostram uma variedade tão importante da nossa vida brasileira, com 2 esportistas que são bandeiras vivas, Pelé e Ayrton Senna, 2 espiritualistas, o Chico Xavier e a Irmã Dulce, 4 presidentes, 2 vivos, o presidente Fernando Henrique e Lula, que mudaram o Brasil na história recente, Juscelino e Getúlio. Quer dizer, a plateia, o público brasileiro escolheu bem. Eu acho que tem uma muito boa memória. Tá muito bem. Por favor, queira se encaminhar aqui para a sua tribuna, voltaremos a falar. Bem, é claro que a participação popular é fundamental aqui neste nosso programa, né? Tanto via internet como aqui na nossa plateia. Boa noite a todos vocês que estão aqui na defesa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos agora ver o que é que estão dizendo no Twitter sobre o presidente Fernando Henrique, os internautas na internet. Vamos ver ali. No quesito maior brasileiro, fica até difícil para a FHC competir, pois a grandeza do ato e coragem da princesa Isabel superam qualquer ato que a FHC tenha realizado, escreveu Oséias Mourão. Você que está aqui na plateia do Fernando Henrique, o que é que você acha dessa opinião? Bom, eu não acho que é muito difícil dele competir, porque se eu for citar o currículo dele, eu vou ficar a noite inteira aqui. Mas ele foi uma das principais figuras para o desenvolvimento da democracia no Brasil, e ele foi um dos principais líderes da Diretas Já, e sempre se preocupou no desenvolvimento da educação pública e da saúde pública. Eu acho que é uma figura marcante na nossa história. Como é seu nome? Marcelo. De onde você vem? Da Universidade FAAP. Em São Paulo. São Paulo. Muito bem. Você, como é que chama? Marília. Você vem de onde? FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. O que é que você acha dessa opinião dos internautas sobre Fernando Henrique? Olha, eu sou contra. Eu acho que o Fernando Henrique tem uma contribuição muito grande para o cenário econômico atual, que muito se fala da situação boa que o Brasil está, porque ele foi capaz de controlar a inflação, que estava extremamente descontrolada. Ele aumentou o poder de compra das pessoas e ele foi capaz de remodelar o cenário econômico que tanto se fala hoje. Vocês concordam? Sim! Então temos aqui 2 opiniões sobre Fernando Henrique Cardoso. Agora nós vamos lá para o outro lado, onde está a plateia da princesa Isabel. Vamos conversar aqui com pessoas da plateia. Vocês estão bastante animados, mas vamos ver agora também o que é que os internautas estão falando da princesa Isabel. Havia uma grande pressão para que a escravatura fosse abolida. Então, não sei se abolir a escravatura, já nas portas do século XX, foi algo tão grande e magnânimo da princesa Isabel, escreveu Augusto. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel, de onde você vem? Da FAAP. Também da FAAP. Isso. O que é que você acha dessa opinião sobre a princesa Isabel? Olha, eu acho que a atitude dela não foi tão tarde, não foi tardia, né? Porque naquela época era muito difícil ter essa coragem de entrar, de falar com a população e de tomar essa atitude. Então eu acho que como o Brasil hoje, se já existe preconceito ainda com o negro, eu acho que a atitude dela já foi o primeiro passo. E se hoje ainda existe, imagina se ela não tivesse essa atitude. Muito bem. Vamos, você como chama? Larissa. Você é de São Paulo também? Da FAAP também? Também. Qual é a sua opinião? Eu concordo com ele, porque nessa época estava havendo grande pressão e a princesa ela tinha que tomar uma decisão naquela época. E como no caso dela, se ela assinasse, ela poderia perder o trono
ela teve uma atitude muito grandiosa com isso. Então, a pressão que ela sofria era imensa. Se ela não assinasse, ela perderia o trono. Então, pra mim, ela foi, sim, genial no que ela fez. Vocês concordam? Sim! Muito bem. Assim nós ouvimos as duas plateias. Eu queria lembrar a vocês em casa que o confronto desta noite está apenas começando e promete muito. Daqui a pouco nós vamos ver a opinião e as críticas do povo sobre FHC e a Princesa Isabel. Continue a votar via celular ou internet. Somente você, afinal, poderá dizer quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós estamos de volta com o projeto que vai dizer, através do seu voto, quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Hoje a disputa é entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a Princesa Isabel. Qual deles vai para as semifinais? Dê o seu voto. Nessa disputa não basta apenas votar. Muita gente quer também opinar, comentar, dizer quem é o seu favorito. Vamos agora conversar com alguns famosos sobre isso. Quem está agora ao telefone é a jornalista, empresária Joyce Pascovitch. Boa noite, Joyce. Boa noite, Nascimento. E aí, Joyce, olha, que escolha você terá que fazer? Para quem vai o seu voto? Para Fernando Henrique Cardoso ou para a Princesa Isabel? Joyce Pascovitch. Olha, eu acho que a importância do presidente Fernando Henrique na história moderna do país é inegável. Desde que o Fernando Henrique virou ministro da Fazenda no governo Itamar e depois ele virou presidente do Brasil no primeiro mandato, depois do segundo mandato, ambas as vezes escolhido pelo voto do povo, eu acho que ele conseguiu uma coisa que a gente, pelo menos brasileiros da minha idade, a gente nunca tinha vivido, que é ser inserido no mundo. A gente, hoje em dia, faz parte da economia mundial, a gente faz parte do mundo, a gente é reconhecido nos principais países, o Brasil existe como economia e a gente é respeitado como cidadão. E isso não é pouca coisa. Tá bom, então. Então, o seu voto para Fernando Henrique Cardoso. Obrigado, Joyce Pascovitch. Boa noite. Agora, quem está conosco vai conversar, vai dizer em quem vota, Fernando Henrique ou Princesa Isabel, é Negrali. Boa noite. Boa noite, Carlos. Falar com você, participar desse programa maravilhoso. Boa noite, Brasil. Boa noite, plateia. Boa noite. Diga-nos, qual é a sua escolha, Negrali? Bom, a minha escolha é Princesa Isabel. Você pode nos dizer por quê? Pode nos dizer por quê? Com essa impressão, ela foi responsável por assinar a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888 e isso foi muito importante. Ela foi conhecida como redentora dos escravos, né? Ela foi a primeira mulher a administrar o Brasil. E na luta pela libertação dos escravos, a história diz que ela foi ameaçada de ter que deixar o país caso ela realizasse a abolição, né? E ela financiou com o próprio dinheiro quilombos, refúgios, cartas de alforria, entendeu? Ela perdeu o trono por causa dessa luta, né? E quando perguntaram, achei linda essa parte, quando perguntaram para ela se ela soubesse que perderia o trono, se ela teria assinado a lei mesmo assim, ela respondeu: quantos tronos houvesse a cair, eu não deixaria de assiná-la. Então isso é um exemplo de coragem. O que ela fez realmente teve relevância no nosso país, tá certo, acabando com uma grande injustiça. Então, pela causa, meu voto é Princesa Isabel, com certeza. Negrali! Obrigado e boa noite. Bom, agora a pergunta para você em casa. Você já deu o seu voto para um dos candidatos dessa noite? Se não deu ainda, se não se decidiu, vamos conhecer juntos o legado de cada um deles. Seguindo a ordem alfabética, vamos ver primeiro o que FHC trouxe de bom para o Brasil.
Imagina um país que em 40 anos teve 7 moedas diferentes, onde os preços dos produtos aumentavam todo dia e a inflação chegava a 30% ao mês. Este era o Brasil do começo da década de 90. E quando Fernando Henrique Cardoso chegou aqui, ao Palácio do Planalto, ele e sua equipe consolidaram o Plano Real e mudaram a cara do país. O fato de ter dado prioridade à estabilização e conseguido a estabilização sem decretos pirotécnicos, sem arbitrariedade de nenhum tipo, já é um feito espantoso. Com a inflação domada e a moeda estável, o cidadão comum pôde cuidar das suas próprias contas. Já era possível poupar, planejar a compra de um eletrodoméstico e adquirir outros bens. Com a estabilidade econômica, era hora do sociólogo Fernando Henrique pôr em prática suas ideias para melhorar a vida dos brasileiros. Pela primeira vez, o país viu projetos sociais darem frutos efetivos, beneficiando 5 milhões de famílias com baixa renda e servindo de modelo para outros governos. Sempre foi uma personalidade admirada pelo cenário político, tanto pela sua qualidade como intelectual, como pela sua habilidade em lidar com uma série de situações tensas na política. Mesmo as ações mais polêmicas do governo Fernando Henrique Cardoso trouxeram modernidade para o nosso dia a dia. Por exemplo, a privatização da telefonia. Antes, poucos tinham um aparelho em casa e hoje o difícil é achar alguém que não tenha um telefone fixo ou um celular. Outro grande feito do governo Fernando Henrique foi a conquista da estabilidade democrática. Em tom conciliador, Fernando Henrique fortaleceu as instituições e ajudou a afastar qualquer ameaça golpista ou ditatorial. Ao final dos seus 8 anos de mandato, Fernando Henrique entregou ao seu sucessor as bases de um novo país. O sociólogo que criticava a dependência ajudou o Brasil a encontrar novos caminhos para o futuro. O Fernando conseguiu fazer do Brasil um país sério. Realmente, Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida, mudou muita coisa no Brasil durante os 8 anos de governo. Eu queria saber agora de seu embaixador José Gregório, as mudanças políticas e sociais feitas por Fernando Henrique serão duradouras para nós brasileiros? Eu acho que sim, porque elas foram plantadas em bom terreno e com uma semente muito boa. Quer dizer, eu que tive o privilégio de participar um pouco dessa viagem histórica que ele realizou, eu sei que sempre o animou um bom propósito, no sentido de a democracia brasileira se consolidar como uma plantinha, precisa ser regada, precisa ser tratada com carinho, ela não é definitiva, depende de cada geração também ter o mesmo carinho. Eu acho que a democracia, na hora que o Fernando Henrique terminou 8 anos, ele, um dos intelectuais, dos príncipes, para ser gentil com o meu companheiro hoje, um dos príncipes da universidade, da intelectualidade brasileira e até internacional, entregou com toda a segurança de um país firmado nas bases democráticas a faixa presidencial para um torneiro mecânico sindicalista que vinha de outro extrato popular, mas que fazia jus a receber essa faixa, porque a democracia que Fernando Henrique tinha assegurado, assegurava a ele esse direito. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, então, nós vamos ver o que a princesa Isabel deixou para o nosso povo. O maior legado da princesa Isabel é, sem dúvida, a libertação dos escravos. Mas o que muita gente não lembra, ou nem sabe, é que ela mostrou como um governante deve agir em benefício do seu povo. Ela
ficou imortalizada na história por ter assinado 2 leis importantes que oficialmente põem fim à escravidão no Brasil. Seres humanos tratados como mercadoria, submetidos às vontades dos seus donos. Esta era a situação de aproximadamente 700 mil brasileiros negros e escravos na época da Princesa Isabel. A assinatura da Lei Áurea, que foi o ápice, né, da popularidade dela, não foi de maneira nenhuma um ato pontual ou a única coisa que ela fez em relação à escravidão, né? Foi uma luta de uma vida inteira. Como acontece até hoje na política, muitos interesses econômicos estavam envolvidos. Libertar escravos significava mexer com senhores poderosos, e eles faziam ameaças ao próprio imperador. A Princesa Isabel pode ser tomada como a primeira grande personalidade feminina do campo político brasileiro. Não somente por ter feito a assinatura da Lei Áurea, mas também por ter ido contra uma série de princípios dentro da própria nobreza brasileira naquele momento. Por ser mulher, muitos não acreditavam que ela teria força no governo, pois a princesa conseguiu que seus aliados ganhassem prestígio e poder, e assim abriu caminho para a aprovação da Lei Áurea. As pessoas todas saíam às ruas e festejavam a abolição de uma forma nunca antes vista aqui no Brasil. A princesa Isabel sabia que perderia o trono e também o direito de viver na sua pátria amada. Mas ela não hesitou um instante em pagar esse preço tão alto. Enquanto as senzalas festejavam, no Palácio Imperial, a princesa e sua família eram expulsos do Brasil. Mas o bem já estava feito. A liberdade era lei. A gratidão dos negros com relação à princesa Isabel está muito viva na alma da raça negra no Brasil. E também de todos os brasileiros. Ela colocou os interesses do povo acima dos seus. E assim deixou como herança a liberdade e o orgulho de ter alguém assim tão nobre em nossa história política. Com toda a sua nobreza, a princesa Isabel agiu como uma líder diante do problema da escravidão. Agora, queria perguntar ao príncipe Dom João. Em algum momento, a princesa Isabel arrependeu-se de ter trocado o trono pela liberdade dos escravos, Dom João? Desculpe, mas quero cumprimentar o ministro, com quem a gente falou anteriormente. É um prazer estar com ele e cumprimento o presidente Fernando Henrique também. A sua pergunta, se em algum momento ela se arrependeu. Não, porque a educação dela, a formação dela era uma formação humanista. Ela chegou a frequentar quilombos, que era onde os negros fugiam, e a polícia, inclusive, procurava esses centros escondidos. Ela visitou o quilombo do Leblon e tornou-se... e fez a camélia, a planta, a flor camélia, ser um dos símbolos do abolicionismo. E ela usava a flor na lapela, o que era uma audácia para uma chefe de governo usar um símbolo de que todos sabiam que era o símbolo máximo da libertação. Ela, sem dúvida, ela sabia que tinham forças muito fortes, importantes contra o abolicionismo, os fazendeiros, os grandes donos de propriedades rurais, mas ela tinha como meta a liberdade e assim foi, ela fez chegar ao fim essa lei. Muito bom. Bom, a população em geral e principalmente os internautas estão participando também do nosso programa. É claro que isso levanta polêmicas e críticas, como esta que vamos ver agora no telão sobre Fernando Henrique Cardoso. Votar em um homem que é a favor da liberação da maconha em nosso país, que vendeu a preço de banana Vale do Rio Doce, esse não merecia estar nem entre os 100, quanto mais entre os 12, escreveu Silvio Menezes. Vamos ver agora, perguntar ao embaixador de Fernando Henrique, que aqui está, José Gregório, né? Bom, um político forte, evidentemente, não está isento de críticas, mas estas que nós vimos aqui são relevantes na extensa biografia de FHC? Não, eu acho que não. Do ponto de vista do que um homem público pode fazer,
nas circunstâncias que o Fernando Henrique viveu, eu acho que o grande resultado é nós estarmos aqui nesse programa, um monarquista, um republicano, um respeitando o outro, com torcidas quase que parecendo uma Olimpíada. Isso é a democracia que precisou ser conquistada com a luta que foi de alguns. E o Fernando Henrique é um deles. E ele, quando nacionalizou ou permitiu que a Vale do Rio Doce deixasse de ser uma propriedade do Estado e passasse a ser uma empresa para disputar mercado, competição, modernização, etc., ele viu nisso uma maneira de acentuar, de incrementar o desenvolvimento brasileiro, do ponto de vista que antes essa empresa era um peso morto na economia brasileira. E hoje é uma das maiores empresas do Brasil. Muito obrigado. Está dando emprego. Muito obrigado. Bom, o fato é que até mesmo a princesa Isabel recebeu também críticas dos internautas, como vamos ver agora aqui no telão. A princesa Isabel nada mais é do que uma heroína fabricada para justificar o novo modo de reprimir o negro. Liberdade mesmo, os negros ainda não obtiveram plenamente, escreveu Sandro de Souza. Bom, Príncipe Dom João, no seu tempo, a princesa Isabel chegou a ser alvo de uma campanha de difamação. O que isso influencia na visão atual que nós temos da princesa Isabel? Você sabe que na época do Império tinha liberdade total de imprensa, né? Isso era uma das grandes opiniões de Dom Pedro II a respeito de que tinha que ser imprensa livre, parlamento livre. E o fato Você me repete a pergunta, porque... A exemplo daquela frase que nós lemos aqui, né? A princesa Isabel, na época em que ela assinou a lei abolindo a escravatura, foi alvo também de campanhas difamatórias, né? Então, eu queria saber o seguinte, isso afeta a imagem que hoje nós temos dela? Não, não acho que não, porque na época, ela, como eu disse, ela era permitido críticas abertas. E quem basicamente criticava justamente eram as forças que não interessavam a abolição da escravatura. E realmente a observação que nós lemos agora na tela tem razão de ser, porque havia um projeto de reforma agrária, inclusive de André Rebouças, onde nós, aqui em São Paulo, o Brasil inteiro tem as avenidas Rebouças, que era um grande abolicionista e que era negro e que se autoexilou junto com a princesa Isabel, foi um exílio voluntário. Ele tinha um projeto de reforma agrária para as populações negras depois da libertação dos escravos, mas a República nunca implantou essa divisão de renda e de terras para os negros. Ok. Muito obrigado. Por todo o país, as opiniões e os votos não param de chegar aqui ao nosso programa. Você que está em casa já votou? Escolha o seu favorito para o título de o maior brasileiro de todos os tempos. Essa discussão histórica está nas nossas ruas também. Vamos ver. Bom, eu admiro o Fernando Henrique Cardoso pela inteligência. Ele trouxe estabilidade econômica para o país, deu uma amenizada na nossa inflação e mudou nossa moeda. O melhor presidente que tivemos até hoje foi Fernando Henrique Cardoso. Um estadista. Um homem culto, inteligente e um homem muito sábio. Uma pessoa digna da credibilidade do povo brasileiro. Fernando Henrique Cardoso é o maior brasileiro de todos os tempos. Bom, evidentemente, entre o povo também há partidários e muitos da princesa Isabel. Vamos ver. Eu admiro a princesa Isabel porque ela foi uma mulher muito corajosa. Ela assinou a Lei Áurea, que foi aquele documento que dava a libertação aos escravos. Foi um marco na história do Brasil. Deixou uma lição de humanidade, né? Todos somos iguais, pretos, brancos, amarelos, vermelhos. Deu dignidade a um povo que foi marginalizado. Isso contribuiu muito. Não só para os escravos, como para o nosso país, né? Eu acho que a princesa Isabel é a maior brasileira de todos os tempos. Bem, mais uma vez eu gostaria de lembrar que a participação de populares de todo o país só é possível com o apoio da nossa rede.
o nosso agradecimento hoje vai para a TV Ponta Negra de Santarém, para a TV Tangará da Serra de Mato Grosso, a TV Em Tempo de Manaus, Amazonas, a TV Jornal de Caruaru, Pernambuco e o SBT Belém do Pará. Bom, o fato é que nós estamos chegando à reta final da votação desta noite. Qual dos concorrentes vai para as semifinais? Vote entre FHC e Princesa Isabel. E numa disputa como esta, todos têm a sua opinião sobre seu favorito e também sobre o adversário. Por isso eu pergunto, José Gregório, embaixador de FHC, por que o senhor não votaria na Princesa Isabel? Por uma razão simples. Nós, na realidade, temos um debate entre a história já feita e a história que está sendo feita. Então, eu acho que, do ponto de vista do que um concurso como esse, tão democrático, tão aberto, poderia trazer como pedagogia, era mais interessante a gente votar numa pessoa que tem convivido mais com a história recente. Sem embargo, de como todo republicano convicto, mas que conhece história, de prestar a maior homenagem ao que a princesa fez. Bom, por que então, na sua opinião, para todo o Brasil, por que Fernando Henrique Cardoso merece ser aclamado o maior brasileiro de todos os tempos? Eu acho que porque foi um dos construtores da democracia moderna brasileira, porque foi um homem que galgou essa posição por causa do estudo, por causa do esforço, por causa da luta, e é um homem que comandou um país desse tamanho e não tem ninguém que tenha vertido uma lágrima por causa do governo dele. Muito obrigado. Agora é a vez do embaixador da Princesa Isabel. Príncipe Dom João Henrique de Orleans e Bragança, por que o senhor não votaria no ex-presidente Fernando Henrique? Eu votaria no ex-presidente Fernando Henrique. Eu acho que todos os 12 finalistas desse concurso merecem, no seu contexto, na sua época, em áreas diferentes, Santos Dumont, Oscar Niemeyer, os 4 presidentes das suas épocas, Tiradentes, Princesa Isabel, os 12 têm um valor enorme na nossa história e na nossa identidade. Então, eu acho que o presidente Fernando Henrique teve uma importância enorme na fase de redemocratização, estabilidade da moeda, como o presidente Lula também deu continuidade a todo esse trabalho, e aos outros 10 competidores. Então, bom, mas então por que a Princesa Isabel merece receber o título de o maior brasileiro de todos os tempos? Eu acho que basicamente uma coisa muito simples que nós esquecemos nos dias de hoje, que o homem público tem que se dedicar totalmente ao país, sem querer nada em troca, sem ter uma vantagem, um privilégio. A vida pública deve ser pautada por ideal. E a Princesa Isabel tinha isso, Dom Pedro II tinha isso, e temos grandes homens brasileiros vivos hoje que nós devemos priorizar na vida pública, nas eleições que nós estamos tendo agora nesse mês, e justamente botar de lado aqueles que se beneficiam da vida pública para proveito próprio. Muito obrigado. Agora 0h20, está encerrada a disputa entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a Princesa Isabel. Qual deles vai para a semifinal? Em quem o povo brasileiro votou esta noite? A resposta em instantes, logo depois do nosso intervalo.
Estamos de volta. Hoje tivemos aqui, numa noite muito animada, o 5º confronto das eliminatórias entre o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e a princesa Isabel. O vencedor desta noite vai para a semifinal e depois continua. E depois continua na disputa pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos. Agora, 0h27, 28 Estamos ao vivo, diretamente do Complexo Anhanguera do SBT. Chegou a hora, Brasil! O envelope com o resultado já está chegando com a Dani. Obrigado. Bom... Atenção, com 64,2% dos votos, o povo escolheu mais um semifinalista ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. Quem venceu esta noite foi... Quem venceu esta noite foi a princesa Isabel. Obrigado pelo entusiasmo. Eu gostaria agora de ouvir o embaixador, príncipe Dom João, falando sobre a vitória da princesa Isabel. Dom João, por favor. Eu cumprimento mais uma vez o ministro, cumprimento o presidente Fernando Henrique, mas eu digo, olha, muitas vezes quando me perguntam se eu tenho orgulho da história da minha família no Brasil, eu digo que não, que eles cumpriram o dever de homens públicos e de mulheres públicas. Você não tem que ter orgulho de fazer corretamente o que deve ser feito. Você tem que ter vergonha de fazer o que não deve ser feito. Então, eu digo que a vitória da princesa Isabel talvez seja a vitória da postura na vida pública brasileira, que é o que eu desejo para o nosso Brasil de hoje em dia. Muito bom. Também quero agradecer... Muito obrigado. Quero agradecer a presença do embaixador José Gregori, que esta noite representou Fernando Henrique Cardoso. Por favor. Olha, Nascimento, aquele que foi escolhido, ou aquela que foi escolhida o maior brasileiro de todos os tempos, tem que ser grande em todos os aspectos. Ganhar ou perder na vida pública, quando é uma eleição democrática como essa, né, que exprime a vontade da maioria conscientemente, não é uma derrota para uma pessoa que ganhou esse privilégio, muito bem ressaltado por Dom João, de entre milhares e milhares de brasileiros dignos de ser lembrados, apenas 12 ficaram em cima da mesa para ser escolhido. E o fato do Fernando Henrique ser um desses 12, do ponto de vista democrático, do ponto de vista do que ele é, eu acho que foi também uma vitória. Muito obrigado. Os nossos aplausos aos embaixadores que defenderam essas duas grandes personalidades do nosso país. Muito obrigado pela presença dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns pela vitória, muito obrigado pela presença, parabéns pela defesa. O score foi 64, depois eu te passo o direito. Muito bom, o povo brasileiro decidiu e agora a princesa Isabel se junta a Chico Xavier, Ayrton Senna, Santos Dumont e JK nas semifinais do nosso programa. Na semana que vem nós saberemos quem será o último semifinalista. Você já pode votar. Escolha entre o ex-presidente Getúlio Vargas e o arquiteto Oscar Niemeyer.
Qual deles merece o seu voto? Participe através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Getúlio Vargas, mande um SMS com a letra G para o número 49701. Para votar em Oscar Niemeyer, mande o seu SMS com a letra O para o número 49701. Mande o seu voto quantas vezes você quiser. Muito obrigado à plateia, que trouxe entusiasmo, vibração para o nosso programa. Nosso agradecimento a todos os telespectadores do SBT e internautas que participaram ativamente desta votação em busca do maior brasileiro de todos os tempos.